Vamos dar um jeito. Deus é bom o tempo todo. Amém? Amém. Ele é compassivo conosco. Nós, às vezes, temos alguma dificuldade em entender a vontade de Deus. Vamos falar uma coisa aqui que quando começamos o culto, antes de começarmos o culto, que eu acho que são palavras que eu uso. Mas eu vou deixar na autoria dele, porque eu acho que são palavras que estão na Bíblia. Então nós podemos usar. Mas em suma, ele falou que nós temos direito de desanimar. Ou, se não temos direito, nós desanimamos. Porque somos humanos, amém? Amém. Vou deixar esse amém ser fraquinho, porque é melhor o amém mais forte quando é benção. Nós temos o direito, porque é inerente ao ser humano, de chorar. Na verdade, Jesus até nos orienta em alguns momentos, sabe? A chorar. Ele diz assim, olha, benditos são vocês que choram, porque vocês serão consolados. Amém. Amém. Nós temos direitos como homens e mulheres que erram, que falham, que até tentam acertar, mas na nossa humanidade o erro é certo. Mas nós não temos o direito de desistir. Nós não temos o direito de olhar para trás. Entenda uma coisa, Deus, quando olhou para esse lugar, antes mesmo Jesus descer ao mundo, ele olhou e disse assim, não tem nenhum justo. Nenhum, Fernando. Provavelmente porque ele é Deus, ele podia olhar à frente, ele pode olhar à frente, pode olhar lá atrás, pode olhar em qualquer momento do tempo. Ele olhou e com certeza ele viu assim, não tem jeito, não tem justo. Mateus, ele pensou assim, vou mandar meu filho. Vou mandar o meu filho, o único justo. Aí Paulo brilhantemente vem e nos diz assim, o justo, uma única vez, morreu por todos os injustos. Uma única só vez. Ele pagou uma única só vez. Uma vez, o justo, pagou uma única só vez, para que nós, os injustos, não tivéssemos que pagar mais. Então por que você diz, Iludecé, que você não tem o direito de desistir? Por dois motivos. Primeiro que, John, quem investiu em mim pagou caro. Quem investiu em você pagou caro. Diga para o seu irmão, quem investiu em você pagou caro. Preço de sangue, diz para ele. Diz para ele, você é valioso. Segundo motivo. Fala, Lessé, por que é o segundo motivo? Qual o segundo motivo? Me pergunta, qual o segundo motivo? Qual o segundo motivo? Jesus conta contigo. Para outras pessoas conhecerem o preço desse sangue derramado. Então eu não posso voltar atrás. Quero convidar você rapidamente. Só porque eu preciso, tá? Já o Gessé precisa, não é a igreja. Você pode ficar de pé, estender sua mão sobre mim, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra será pregoada, será dita. Eu peço ao Senhor nessa noite que em nome de Jesus apenas o seu Espírito Santo fale. Que todo o eu, todo achismo, tudo que não provém de ti venha cair por terra agora. E só o Senhor fale o coração dos meus irmãos. Porque é para isso que eu nasci, para ser o arauto do teu reino e para te adorar. Amém. Louvamos o teu nome e agradecemos ele em nome de Jesus. A igreja diz amém. Pode se assentar. Obrigado pela sua força.
Prometo que a gente não vai passar de 9h30. Eita. Não vamos, é verdade. Amém? Jesus, lá no Evangelho de João, aproveitando que o Jacques está falando sobre João, ontem foi lido aqui tanto o João 3,16 como o 1 João 3,16. Jesus, no Evangelho de João, me parece que João tem uma necessidade, e alguns estudiosos vão dizer que João é um evangelho que prega para toda criatura, é um evangelho universal, não é um evangelho destinado aos judeus, não é um evangelho destinado aos gregos, que tem que provar alguma coisa aqui ou outra coisa lá. João é um evangelho um pouco mais curto, se a gente for reparar nos detalhes em alguns aspectos históricos da vida de Jesus. O evangelho escrito por João, que é o evangelho de Cristo. Amém? Só que João, ele tem uma característica que eu quero passar para os irmãos aqui no final da pregação como uma conclusão, mas para que os irmãos entendam. João tem uma característica diferente dos outros apóstolos, que busca entender o que Jesus quis fazer em relação ao amor de Deus. Os outros discípulos falam sobre o amor de Cristo, mas João parece que ele se preocupa com a preocupação que Jesus tinha com os seus discípulos. Jesus se preocupava com os seus discípulos, Jesus continua se preocupando com os discípulos. Diga comigo, Jesus se preocupa comigo. E eu entendo e vejo que João, ele nem conta todas as coisas, mas João conta coisas que os outros não contam. Como assim, João? Quantos aqui já ouviram falar da mulher lá do poço em Samaria? Diga amém? Amém. Só João conta. Que lindo. João fez menção à primeira mulher evangelista na Bíblia, que Jesus pregou. Jesus falou e aquela mulher logo correu e pregou a toda Samaria. Pregou o que, Jessé? Teologia? Não. Pregou o seu próprio testemunho. Quantos têm um testemunho de conversão para falar aqui? Amém? 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 Se você tem o seu testemunho de conversão, já pode pregar, fica à vontade. O Senhor te chama. Então eu entendo que João mostra essa preocupação de Cristo para com os discípulos. Ele mostra coisas específicas. E João, irmão Wilson, era um discípulo amoroso. Ele mesmo dizia que, dentre eles, ele era o discípulo a quem Jesus amava. Você consegue ver uma característica em João? Uma característica diferente dos outros, ou uma característica um pouco mais pulsante em João, que é o amor. Certa feita Jesus, no capítulo 13, que eu não falei ainda, amém? Então põe lá. Não sei por que eu nem li o texto, né, irmão? Amém? Glória a Deus. Para mim, João 14. Nós vamos ler, da ênfase do 12 ao 18, mas vamos ler do 1 em diante, tá? Só para a gente contextualizar. Mas eu vou falar com os irmãos para que vocês entendam um pouco antes. Jesus, no capítulo 13, ali não precisa abrir o capítulo 13, Jesus dá uma lição aos discípulos de humildade. Está chegando perto o momento em que Jesus vai ser traído. Está chegando perto no momento em que Jesus vai ser glorificado. Em que Jesus vai ser levado ao madeiro por amor a mim e a você, Damares. Vocês conseguem chegar nesse ponto da história em que Jesus está ali passando algumas lições para os discípulos, lições que são importantes até o dia de hoje. E no capítulo 13, Jesus primeiro vira para os discípulos, com eles sentados, e fala assim: vou lavar o pé de vocês. Uma lição de humildade do nosso Senhor. Aí a Bíblia diz que Jesus começa a lavar o pé deles, e tal do Pedro, que é um outro tipo de discípulo, uma outra característica, vira para Jesus: não, o Senhor não vai lavar o pé, eu tenho que lavar o pé do Senhor, e não sei o quê. E Jesus fala assim: se você não deixar eu lavar o teu pé, você não tem parte comigo, Pedrão. Ele fala assim: eu lavo meu corpo inteiro. Tem algumas pessoas que parecem com Pedro. De vez em quando eu acho que eu sou igual o tal do Pedro. Muita gente parece com o tal do Pedro, impossível. Aí Jesus fala assim: não, Pedro, calma, eu só preciso lavar seu pé. O restante já está lavado. Você glória a Deus, glória a Deus. Então Jesus está dando uma lição. Você imagina o que era o Criador de tudo o que existe.
E meus irmãos, me desculpa ousar na palavra que eu vou dar aos irmãos agora. Ele é o criador daquilo que ainda nem existe, que vai passar a existir. Ele já criou. Amém. Ele tem todo o poder. Amém. Imagina a Letícia, Jesus chegando aqui agora e diz: Letícia, eu tenho parte contigo. Eu Aleluia. vou lavar os seus pés. Aleluia. O que significa lavar os pés ali, irmão? Você está ensinando que você já está comigo, você já tem parte comigo, você já tem ouvido a palavra, você já tem entendido a palavra. Vocês precisam preparar o pé de vocês precisam limpar o pé de vocês da sujeira desse mundo, das armadilhas que tem nesse sistema, desse mundo corrupto. Eu vou lavar o pé de vocês. Depois disso, Jesus não faz nada menos, nada mais do que a Santa Ceia. E paz, irmãos, tudo deixa entender que o discípulo que traíra Jesus, ele estava ali nesse momento. Jesus fez isso até por aquele que iria o trair. E a Bíblia vai dizer que, isso no 3 ainda, que Jesus faz a Santa Ceia e vira para Judas e fala assim, aquele que deveria o trair, né, que é Judas Iscariotes, fala assim: vai, faz o que você tem que fazer. Estão comigo, amém? Isso é só uma introdução para que você ouça o que Deus colocou no meu coração ao seu respeito nessa noite. E a palavra de Deus diz que depois de sair para trair Jesus, Jesus tinha pouco tempo e queria passar para eles algumas informações. Só que eu, na minha humanidade, eu sei que Jesus sabia de todas as coisas, amém? Jesus sabe de todas as coisas, diga, Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe de todas as coisas. Quando Jesus escolheu cada discípulo, Mateus, inclusive tinha um Mateus lá também, parecido contigo. Quando Jesus escolheu cada discípulo, Jesus sabia a característica de cada um, como eu falei sobre João e Pedro. Jesus sabia quem ia perguntar mais. E Jesus sabia quem dos discípulos não iria perguntar, porque também tinha dúvida, mas estava nervoso. Também tinha dúvida, mas não tinha coragem. Jesus sabia quem ia peitar todo mundo. Jesus sabia quem podia liderar, quem ia ser bom liderado. Você é um discípulo do Senhor Jesus. Jesus conhece a sua característica. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa, você está no lugar certo, você não está no lugar errado. Cada um aqui é uma parte do corpo de Cristo, um discípulo que funciona como uma engrenagem no corpo do Senhor. Você tem o seu espaço. Jesus conhece a sua e a minha característica. Amém. Então Jesus começa a falar com eles e do 31, versículo 31, do 3 em diante, para esse povo. Falei que ele é igual a Mateus, eu conheço. Jesus começa a falar com eles sobre a necessidade de ir ao Pai, de ser crucificado. Ele diz: eu estou por pouco tempo aí entre vós, mas para onde eu vou vocês não podem ir. Aí vem o tal de Pedro e fala: o que é isso, Senhor? Eu vou contigo onde o Senhor for. O Senhor vai morrer? Eu morro pelo Senhor. Pedro vira para Jesus e fala assim: ah, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu imagino Jesus como Deus olhando para Pedro e falando assim: que potencial, que homem diferente. Mas não, Pedro, calma, não é agora. Jesus olha para a gente, Letícia, e entende os nossos defeitos, entende, Gabriel, a nossa boa vontade, entende o nosso querer efetuar, e às vezes a gente ainda não consegue porque ainda precisa ser preparado, irmão Wilson. E ele fala assim: calma, Wilson, mas que potência eu vejo no Wilson. Amém, aleluia. Isso acontece, Jesus via isso nos discípulos. E aí no 14, vamos ler o 14. Jesus continua a ensinar os discípulos aquilo que teoricamente era para eles saberem de qual é salteado. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Pode passando, a gente vai indo até o 12. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que lindo! Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí que pega. Jesus está andando com discípulos há 3 anos. 3 anos andando com aqueles mesmos discípulos. Jesus vira para eles, Pedro, com a toda...
Pedro, eu olhei pro Fernando e falei, Pedro, glória. Fernando tá mais para João, Fernando é morto. Jesus vira para eles e fala assim, vocês bem sabem para onde eu vou, vocês conhecem o caminho, pula. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Entende que tem alguma coisa acontecendo ali? 3 anos andando com Jesus e eles ainda não haviam entendido. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Até no teu despreparo, até no meu despreparo, Deus usa a ocasião para nos ensinar. Quando que nós iríamos pensar que Jesus poderia soltar essa frase linda que nós falamos, que nós pregamos, que nós vivemos e que nós entendemos, se não fosse o tal do Tomé, não entender. Por isso que eu disse, você está no lugar certo, no tempo certo. O seu aprendizado é o meu aprendizado. A sua dúvida pode ser a minha dúvida, só que você tem mais coragem do que eu para perguntar. Então o que você entende com isso, irmãos? Essa é só um rápido parênteses aqui. Eu entendo, irmãos, que não existe no reino de Deus pergunta burra. Desculpa o termo, bem sincero. Não existe pergunta errada no reino de Deus. Errado no reino é não perguntar. Errado é estar do lado do Espírito Santo, Gabriel, e não perguntar. E não querer entender. E não querer conhecer. Errado é você estar e permanecer como está. Tenham dúvidas, irmãos. Perguntem aos nossos pastores. Perguntem aos nossos líderes. Mas principalmente pergunte ao Espírito Santo de Deus na palavra dele. Porque Jesus revela, amém? Amém. Então você é novo, você é um pouco mais idoso. Nenhum dos irmãos aqui tem mais moral para perguntar, ou menos moral para perguntar, do que o tal do discípulo, porque ele andou 3 anos com Jesus, ele já devia saber. Você tem direito, amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí parece que todo mundo entendeu, né? Pô, disse-lhe Filipe. Tem algum Filipe aqui? Ou só eu? Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Ou seja, o que nos basta? Pula. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Aí eu te pergunto se não tem um Filipe lá, Gabriel. O Filipe não conhecia o caminho, né? Curioso. Lá na frente, aquele que não conhecia o caminho foi levado até um certo caminho para falar com o eunuco a respeito da palavra do Senhor. Foi transladado a um lugar pelo Espírito Santo. Deixa eu te dizer, Deus quer te ensinar nessa noite para que você lá na frente consiga demonstrar às outras pessoas aquilo que você está aprendendo no caminho dele. Não tem problema ter dúvidas. Você não pode ficar com as dúvidas. Pula, estamos chegando. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. E aí a gente vai começar. Prometo que eu não vou demorar, talvez até antes do tempo. Os irmãos entenderam que os discípulos estavam andando há 3 anos com Jesus, amém? Amém. 3 anos de ministério com Jesus, amém? Amém. Me ajuda. Os irmãos entenderam que como nós, às vezes os discípulos ouviam e não entendiam.
Isso pode acontecer só comigo, irmãos. Às vezes com os irmãos não acontece. De ouvir, de estar do lado do homem. Estou eu aqui tocando com o John faz uma nota maneira, ele fez essa nota do ensaio 3 vezes. Quando tem ensaio, vamos voltar, amém? Amém? E eu estou do lado do John. Na hora da nota, ao invés de eu perguntar para o John o que eu faço, paro de tocar aquela nota ali, porque eu estou com dúvida, estou com vergonha, eu não quero perguntar, não quero saber. E muitas das vezes isso acontece, como aconteceu com os discípulos. Só que Jesus, ele estava sendo levado para ser morto. Jesus, depois disso, iria ficar mais um tempo com os discípulos, curando, pregando, falando. Porém, Jesus tinha pressa de ensinar aos discípulos algumas coisas que valeriam não só para eles, mas para todos nós. Jesus tem pressa de te ensinar sobre o amor dele. Jesus tem pressa de que você se levante, Mateus. Jesus tem pressa de que você comece a cumprir o haja de Deus na sua vida, o id de Deus na sua vida. Jesus tem pressa. Amém. Então Jesus começa a ensinar a eles, e irmãos, se vocês lerem final do 13, 14, o 15 e o 16, são capítulos onde Jesus vai falando às pressas com os discípulos e saindo de um lugar para o outro, porque ele estava sendo perseguido para ser pregado no Calvário. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. A chave da autoridade está em crer em Jesus. Aleluia. A primeira coisa que eu vejo Jesus ensinando naquele momento é: vocês têm potencial para fazerem coisas maiores do que essas que eu já fiz. Porque eu estou indo para o meu Pai. Só que vocês precisam crer. Vocês precisam acreditar que eu posso fazer em vocês as obras que o meu Pai fez em mim. Jesus, Mateus, ele não precisa de uma fé sobrenatural. Ele diz assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria para que esse monte passasse daqui para lá, ele passaria. Jesus precisa que você acredite que ele tem e pode fazer uma obra grandiosa sobre a sua vida, através da sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no pregar, no apregoar do Evangelho. Só que onde é certo tem acontecido tantas coisas, eu oro e parece que Deus não me ouve. Eu oro e as coisas difíceis têm acontecido. As coisas más têm acontecido. Os desastres têm acontecido. Deixa eu te falar uma coisa: nada foge do controle do Senhor Jesus. Eu já me perguntei muitas vezes, porque muitas das orações, irmã Luz, que eu fiz não foram ouvidas. Muitas vezes eu já me perguntei: mas irmãos, muitas orações que eu fiz, o Senhor respondeu com mão forte. Quantas orações você consegue se lembrar? Quantas vezes o Senhor te ouviu? Quantas vezes o Senhor te colocou de pé? Quantas vezes o Senhor te tirou do fundo do poço e te trouxe para a luz? Quantas vezes o Senhor te abençoou? São muito mais as vezes que o Senhor nos abençoou do que as vezes em que nós recebemos não do Senhor. Mas por que eu recebo não às vezes, Letícia? Porque a vontade do Senhor não é só soberana. A vontade do Senhor é a melhor vontade para mim. Nós somos como filhos. Imagina eu sendo um pai. Vamos supor que eu sou um bom pai. A Lohane me pede um carro mesmo, não um carrinho. E eu, como um bom pai, posso dar o carro para a Lohane e dou. Os irmãos achariam que eu seria um bom pai? Não é uma atitude de um bom pai dar um carro para uma criança que não sabe dirigir, amém? Que nem pode dirigir. Deus conhece você, Letícia. Deus sabe o presente que Ele pode te dar. Deus sabe aquilo que você pede, Mateus, que vai ser bom para você receber, e aquilo que você pede que não é bom para você receber.
e uma hora Ele vai falar ao teu coração. Mas, se estivermos dentro da vontade dEle, se estivermos dentro da vontade do Espírito Santo de Deus, tudo quanto pedimos, Ele concederá. Faremos obras ainda maiores. Você acredita que você pode fazer obras maiores do que a que Cristo fez? Porque Ele assim disse. Você acredita? Diga amém. Amém. Então fale assim comigo: Senhor Jesus, me ajuda a entender a sua vontade e me faz dar o primeiro passo em direção ao seu chamado. Precisamos dar o primeiro passo. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Outra lição que Jesus está nos dando, que é necessário entender, é que tudo aquilo que Ele quer conceder, tudo aquilo que Ele quer nos ensinar, tudo aquilo que Ele quer nos presentear, tem que glorificar o nome do Pai. Tem que fazer ser glorificado o Filho no Pai. Amém. Não adianta, meu irmão, Deus não concede pedido de vingança. Se o seu pedido de vingança, Senhor, leva, faz, com certeza que ninguém pede isso. Com certeza. Certeza. Senhor, porque me magoou, porque me maltratou meu irmão. Jesus vai dizer o seguinte: Moisés manda você amar o seu próximo. Mas isso é fácil. Eu vou dizer para vocês uma coisa: amem vossos inimigos. Você pode pedir, a Bíblia vai dizer que tudo quanto pedires no nome dele, Ele fará para que o Pai seja glorificado. E você acha que Deus se sente glorificado na morte de alguém? Você acha que Deus se sente glorificado na morte de um ímpio? A Bíblia diz que Ele não sente prazer na morte do ímpio. Mas por um momento, decida orar para que Deus faça uma obra na vida daqueles que te perseguem. Aleluia. Por um momento, decida orar para que Deus faça um mover e salve a vida daqueles que te atrapalham. Por um momento, tente buscar a Deus, tente pedir algo de Deus que faça com que o nome dele seja glorificado. Gabriel, vai acontecer em nome de Jesus. Deus ouve quando você pede pela salvação da sua mãe e do seu padrasto. Vai acontecer em nome de Jesus. Creia. A última palavra é do Senhor. Amém, Jesus. Jesus está nos ensinando aos discípulos que eles não têm muito tempo, eles precisam entender. Imagina você sendo um dos discípulos naquele momento. Olha como é que eles precisavam aprender isso, Gabriel. Logo depois disso, vai chegar soldados. Mateus, chegaram soldados na frente de Jesus. Imagina Jesus aqui, você é um dos discípulos. Chega um soldado, pastor Sandro, e põe a mão no seu mestre, arrasta Jesus, machuca Jesus, pega ele de qualquer jeito, como se Jesus fosse um bandido, maltrata Jesus na sua frente. O que é que você faz? Alguns poderiam ficar com medo, irmãos. Talvez só se eu estivesse lá para saber mais do jeito que eu sinto, muito provavelmente eu ia fazer igual o Pedro, tentar cortar a orelha de alguém. Ele nem tentou cortar a orelha, irmãos. E eu não me sinto honrado por isso, porque Jesus avisou o que ia acontecer. Jesus estava preparando eles assim, Mateus, eles vão perseguir sua família, eles vão tentar calar a sua voz. Vanessa, eles vão tentar destruir a sua casa. Não os odeie, ame, peça ao Pai tudo que vocês forem pedir, peça, mas que o seu pedido honre e glorifique a Deus através do nome de Jesus. Existe uma lição, meus irmãos, e nós precisamos entender. Pula, então passa. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
Diga comigo, Jesus. Jesus, O nome o nome sobre tudo. sobre todo nome. Meus irmãos, agora é o momento em que vocês deveriam entender o poder que vocês têm na mão. Agora vocês deveriam entender o poder que a vocês foi atribuído. Jesus diz assim, olha, a palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros de tudo que Jesus conquistou. Jesus vai dizer, e já acabamos de ler, que nós faremos obras ainda maiores que as dele. Ele diz que se nós crescêssemos, ele ia conceder. E nós estamos aqui como embaixadores de Cristo nessa terra e ainda não entendemos que nós somos responsáveis, ou seja, nós somos responsabilizados, arautos, embaixadores do nome que está acima de todo nome. Eu entendo que a gente passe por dificuldades. Eu entendo que nós tenhamos pelejas, João, normal. Mas eu não entendo quando o povo de Deus morre na peleja. Não é na perseguição, é morre na peleja, sem antes clamar o nome de Jesus. Ai, Deus, sem misericórdia. Oh, meu irmão, entenda. Esse nome não é uma fábula. Esse nome não é conto de fadas. Esse nome não é mágica. Mágica é bobeira perto desse nome. Não é sobre magiazinha. Esse nome tem poder. Esse nome está sobre todos os nomes. E é sobre o nome dele que nós andamos. Somos conhecidos porque somos discípulos dele. Porque somos filhos dele. Será que você entende de verdade a autoridade que Deus deixou sobre a sua vida nos dias de hoje? Eu oro ao Senhor para que você saia daqui hoje revestido dessa unção, revestido da certeza do poder do nome que você carrega. Amém. Acabando. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aleluia. Jesus está dando rápidas dicas. E não acaba por aqui, irmãos. Nós vamos ler até o 18. Mas, por favor, busque em casa entender o que Jesus estava querendo dizer. Jesus tinha pouco tempo para falar com eles. Então, Jesus foi muito objetivo. Mas olha o que Jesus está falando, irmãos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Que mandamentos, irmão Jessé? Não roubar? Eu não roubo. A gente acha que não rouba, né? Cuidado. Não adultera. Não xinga. Esses mandamentos fazem parte, amém? Mas Jesus diz assim, ô meu amigo, ô meu filho, vou resumir para vocês para que fique fácil. Não é para que fique fácil de cumprir, mas para que fique fácil de entender. Ama a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo, como a ti mesmo. Agora imagina comigo, Mateus. O Romulo ficou lá atrás, aí eu estou usando outro ponto de referência. Bom ponto de referência. Agora imagina comigo. Você é João. Agora você não é mais Mateus. Jesus foi pego. Você descobriu que Judas traiu Jesus. Você descobriu que Pedro negou Jesus. Você descobriu que os outros discípulos que diziam morrer por Jesus, cada um se dispersou para um lado, cada um foi para um lado, todo mundo fugiu, todo mundo correu. Só você ficou com a mãe de Jesus ali, Maria. Só você ficou de frente para o mestre, vendo o mestre ser crucificado. Não é porque você é bonzinho, não, é porque não te reconheceram. Porque se tivesse te reconhecido, faria igual fizeram com Pedro. Acharam que você era um parente da família, assim como a mãe. Será que você conseguiria amar esse próximo que andou com Jesus? Que viu Jesus fazer maravilhas, que viu Jesus fazer proezas, que estava do seu lado e dizia, eu vou contigo, conta comigo, se precisar eu estou aqui que eu te levanto. Você conseguiria lidar bem com essa situação? Quantas vezes isso acontece, irmãos? Quantas pessoas saíram daqui, por exemplo,
e reclamam às vezes com a gente, ou reclamaram, ou se sentiram chateados, porque passou-se uma semana, passaram-se 2 semanas, e o irmão Jessé não foi visitar. Falo por mim, irmãos, eu só posso falar por mim, eu não posso falar pelos irmãos. Quantas pessoas esperavam uma mensagem no celular? Quantas pessoas ficam chateadas umas com as outras e culpam a Deus, porque elas deixam de vir ao culto, deixam de adorar a Deus, se desviam. Quantas vezes isso acontece, irmãos? Mas nesse caso específico, onde João foi o único que ficou para a crucificação, irmão. Imagina, Jesus está te convidando. Aí a cada um deles. Ei, Pedrão, Jesus vai ressuscitar. Ei, Tiago maior, Tiago menor, vamos nos reunir, Jesus vai ressuscitar. Ele disse que vai ressuscitar, então acredita, Ele vai ressuscitar. Jesus prometeu, então acredita, Ele vai cumprir. Vocês amam mesmo a Jesus? Você ama mesmo o Senhor? Obedeça. Amor sem obediência não é amor. Entenda, amor sem obediência não é amor. E obedecer, acredito que eu já passei do tempo. Passei mesmo, pastor. Estou acabando. E obedecer não é dizer que obedece. Obedecer é, às vezes, sofrer com aquilo que a gente não quer abrir mão. Às vezes eu não quero abrir mão de uma quarta-feira em casa, podendo estar descansando, pessoa no meio da semana cansado do trabalho, mas eu obedeço, eu estou na presença do Senhor. Se eu puder, eu vou estar na casa do Senhor, porque eu sou obediente, porque eu amo a Jesus. Eu tenho um compromisso, você tem um compromisso. Vamos lá, vamos terminar. Outro dia a gente fala mais 17, ou é o 16 ainda? Obrigado. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. Não fica desesperado. Damares, calma. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz: calma. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo se faz presente. Amém. Ele não sai do nosso lado. Paracleto, Ele está lado a lado. Ele está contigo. Jesus está dizendo assim: vão acontecer coisas terríveis mesmo. E aconteceram. Mas fica tranquilo. Aleluia. Eu vou enviar um Consolador para vocês. Aleluia. Nós temos um Consolador, né? Pode pular. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Era Jesus predizendo ou já profetizando a descida do Espírito Santo, que aconteceu lá em Atos 2. Naquele momento ele já estava atuando no meio dos discípulos, porque Jesus estava ali. E Jesus diz para eles assim: fica tranquilo, Ele já age através de vocês, porque eu deixei que isso acontecesse. Mas quando eu for, Ele vai descer, Ele vai permanecer em vocês. Amém. Então, gente, não tem mais decisão que eu tomo por conta própria. Não tem mais decisão que eu tomo para mim mesmo. Não tem mais a minha vontade, não tem mais o meu querer. Tem a vontade do Espírito Santo de Deus sobre a minha e a sua vida. Amém. Tem o querer e efetuar de Deus sobre a minha e a sua vida. Amém. Outro dia a gente vai falar mais sobre isso. O último, 18. Não vos deixarei órfãos. Aleluia. Voltarei para vós. Amém. Imagina Jesus com pressa para deixar o recado para aqueles meninos. Imagina Jesus com pressa para te deixar esse recado. Não se sintam sozinhos. Eu não vos deixo sozinhos. Amém. Aleluia. Pode doer, mas quando doer, você lembra que o Espírito Santo não te deixa só. Amém. Aleluia.
Alguma ofensa que eu possa proferir contra você pode te machucar, mas lembra, nem é culpa do irmão Gessé. O Espírito Santo que fala comigo, fala contigo, ele vai corrigir, você não está só. E há uma promessa, fica de pé. E há uma promessa viva. Jesus vai voltar. Amém. Ele deixou o Consolador, que é Deus, amém? Amém. Amém? Amém. O Espírito Santo é uma pessoa, irmãos. É uma pessoa que está muito interessada em ser seu amigo. Na verdade, está interessado em ser seu melhor amigo. Amém, Jesus. Mas Jesus ainda diz assim: a sua festa vai ser completa, Mateus. Aleluia. Você já entendeu que precisa amar, que precisa obedecer. Você já entendeu que precisa amar até quando não der para amar, que é decisão. Você já entendeu que amor sem obediência não existe. Agora você precisa entender que o meu Espírito está com você, está em você, e para ficar mais feliz ainda na sua vida, para deixar melhor ainda a sua vida, Jesus te promete, Ele vai voltar. Aleluia. Acalma teu coração. Aleluia. Você não é órfão. Aleluia. Você é filho. Você não é órfão. Você não está sozinha, tia. Você não é órfão. Senhor Jesus, a Ti toda honra e toda glória. Senhor, eu entendo, nós entendemos que nós precisamos aprender. Curioso, Pai, que os discípulos demoraram muitos anos para aprender aquilo que um ladrão na cruz entendeu em algumas horas. Que o Senhor é Deus e o Senhor tem o reino. Senhor, eu te peço, Deus, que o Senhor venha nos ensinar a cada momento, nos ensinar a cada passo que dermos, mas que nós consigamos, que nós venhamos a conseguir, Deus, dar os próximos passos. Senhor, está repreendido, Deus, toda inércia. Amém. Está repreendido, Deus, toda pausa. Acabou a pausa, em nome de Jesus. Está na hora de avançar. Amém, Jesus. Nós pedimos, Senhor, mesmo que seja durante o caminho, nos ensina, para que possamos honrar o Teu nome, para que possamos glorificar o Seu nome e pregar o Seu reino sobre a terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Só uma última palavra. Pastor, pode vir. Só para que você entenda uma coisa. Filipe não sabia o caminho. A característica dele era diferente da de João, que era amoroso. Pedro, ele era impulsivo. Pedro era nervoso. Às vezes Pedro queria acabar o culto rápido. Tomé tinha dúvidas. Você já percebeu que cada discípulo tinha uma característica, uma personalidade diferente? Foi isso que eu falei no início, eu quero deixar claro para a sua vida. Essa igreja tem muitas pessoas com muitas personalidades, características diferentes, amém? Amém. Mas todas elas vão ser ligadas através do Espírito Santo. Amém. Entenda uma coisa, você tem espaço para trabalhar nesse lugar. Amém. Deus te deu um chamado, você faz parte dessa engrenagem. Deus quer que você se movimente com medo, com muita pressa, com nem tanta pressa assim. Deus quer que você atue dentro da sua característica. Amém. E nela o Senhor vai refinar você. Amém. Nela o Senhor vai te usar. Por favor, se permita ser usado por Deus. Amém. Amém?